tua vontade, ó Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor está aqui para realizar milagres. Em casa, a pessoa que estão nos ouvindo, Pai, o Senhor vai curar. O Senhor vai mudar pessoas que estão pensando até mesmo no suicídio. O Senhor vai entrando, arrancando essa depressão de casa agora. Cada pessoa, em nome de Jesus, que essa palavra chegue ao alcance da sua alma agora. As pessoas que estão em casa aqui da igreja, o Senhor use a tua serva como tua mensageira, pelo teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. E todos que crêem, amém, amém. Aleluia. Gostaria de saudar mais uma vez a igreja Papai do Senhor. Convido a igreja a abrir comigo a sua Bíblia. Aleluia! Lá no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E vou ler alguns versículos, começando no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: sabemos que Deus escolheu vocês, irmãos muito amados por Deus, porque quando levamos o Evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice, nem sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse. O que nós lhe contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu a profunda e plena certeza de que nós dizíamos era verdadeiro. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova mais da veracidade da nossa mensagem. E assim vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com alegria que veio do Espírito Santo, apesar das provações e sofrimentos que isto lhes acarretou. Desta forma, vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Acaia. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Deus. Aí tinha outro versículo que eu gostaria de ler também, mas podem ficar sentados. No capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, e a partir do versículo 4, que diz, continua assim: porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para anunciar a verdade. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Nunca procuramos, em nenhuma ocasião, ganhá-los com bajulação. Amém? Até aqui, irmãos. Essa palavra, se fosse dar um título para ela, para essa pregação, aleluia, seria: tenha interesse. Tudo começa pelo seu interesse, pelo nosso interesse em ouvir a palavra de Deus. Aqui estava o povo de Tessalônica. Aleluia. Paulo e Silas foram lá ministrar a palavra de Deus. E antes de chegar a Tessalônica, eles tinham passado por Filipos. E nessa cidade de Filipos, eles passaram por grandes lutas, grandes perseguições. Lá eles sofreram muito para ministrar a palavra. E chegando em Tessalônica, o povo que sabia do que eles estavam passando, e mesmo assim pararam para ouvir aqueles homens. Que mensagem que esses homens trazem! Eles passam por tantas lutas, tantas dificuldades, mas mesmo assim eles continuam levando uma mensagem. Que mensagem é essa que eles levam? Eles se mostraram interessados em ouvir o que aqueles homens estavam dizendo. E a partir deste momento, a partir deste interesse que eles colocaram para ouvir a mensagem, foi quando o Espírito Santo de Deus teve poder para agir na vida deles. E aí ele fala, né, que eles pararam para ouvir com um grande interesse. O que resultou esse grande interesse?
resultou que o Espírito Santo de Deus se apoderou deles. E a partir deste momento começou a produzir uma obra de transformação na vida deles. Já não era mais pelo que eles tinham apenas ouvido, é porque eles criam. Não era porque eles sabiam, eles realmente criam naquilo que eles tinham ouvido. E começaram a trazer aquilo para a vida deles. Começaram a viver aquilo que eles tinham ouvido. Começaram a colocar em prática a mensagem que eles tinham ouvido. E isso começou a produzir transformação de dentro para fora na vida do povo de Tessalônica. Aleluia. E ali, Paulo disse que, eu entendo pelo que Paulo disse ali para eles, que apesar deles terem visto que os homens que estavam ministrando a palavra, que estavam levando a mensagem, vinham de grande sofrimento, que a vida deles não era fácil, era muita luta, Paulo se admira que apesar deles terem percebido que a vida do cristão, daquele que resolve obedecer ao Senhor, não é uma vida fácil, é uma vida de luta, de tribulações, mesmo assim aquele povo decidiu servir a Deus, porque eles tinham um propósito maior, que era alcançar a salvação. O interesse deles não era ter uma vida confortável aqui na terra, o interesse deles era ter uma vida eterna. Aleluia. E quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, será que nosso maior interesse quanto cristãos ainda é esse? É ter a nossa eternidade com o céu? Aleluia. Nós sonhamos tantas coisas, como o pastor falou aqui, nós sonhamos tantas coisas, nós desejamos tantas coisas, mas será que dentro de nós há esse desejo da eternidade? Porque uma coisa é certa, se a gente vai alcançar aquilo que a gente almeja, não sabemos se nós vamos alcançar os sonhos que temos, não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que a eternidade vai chegar para cada um de nós. E essa deve ser a nossa preocupação, nosso maior interesse. É aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E a Bíblia diz que só há 2 caminhos. Um leva para o céu e o outro leva para o inferno. Qual é o nosso maior interesse? Qual é o nosso maior desejo? O que a gente quer de mais importante na nossa vida? Nós temos deixado as distrações da terra tirar o nosso foco daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem importância nas nossas vidas. E quando a gente toma essa decisão, como o povo de Tessalônica tomou, de viver aquilo que foi lhes ensinado, houve primeiramente a transformação neles. O Espírito Santo de Deus se apoderou deles e eles começaram a produzir frutos do Espírito. E ali Paulo, a partir do versículo 7, ele começa a falar que quando eles tomam essa decisão, mostram interesse, tomam a decisão de viver a palavra, aquilo não fica mais só neles, começa a se espalhar para os povoados vizinhos, para as vilas vizinhas. As pessoas viam há algo diferente com esse povo, não estão mais a mesma coisa, e isso começa a se espalhar. Não é a força, é nós simplesmente vivendo o verdadeiro evangelho. As pessoas notam a diferença. Tem que haver diferença, e não é questão só de aparência, é questões também de atitudes, principalmente atitudes, porque nós somos a Bíblia que o não cristão lê. As pessoas precisam ler a Bíblia através das nossas vidas, entender por que você age assim, por que você fala assim, para que nós venhamos poder espalhar o Evangelho e possa haver também mais interesse de outras pessoas a seguir esse mesmo Evangelho. Aleluia. E o inimigo, ele começa a entrar exatamente, hoje em dia eu tenho percebido que ele tem entrado exatamente nesse ponto. Aleluia, no interesse daqueles que entram na casa de Deus. Aleluia. As pessoas vêm, mas será que elas vêm com interesse mesmo de ouvir a palavra, de aprender com o Senhor, com desejo de ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para falar? Mas às vezes a gente vem distraído, querendo que uma palavra de aconchego, de bajulação, como ele falou aqui. Paulo ficou admirado porque ele levou o Evangelho como ele era, ele não tirou nem sequer uma vírgula daquilo que ele foi lhe passado. Aleluia.
E mesmo assim o povo decidiu ficar firme na palavra, decidiu seguir o Evangelho. Paulo não tentou bajular o povo de Tessalônica para convencê-los a servir o Evangelho. Ele falou a palavra como ela é. E hoje nós temos às vezes nós temos que tomar cuidado com o que falamos, porque tem pessoas que se ofendem com a palavra, não com a gente que está falando, porque nós não acrescentamos nem tiramos nada, nós falamos a palavra, é a palavra que diz, e nós não podemos dizer que ela não diz quando ela diz. Jesus. E se a palavra de Deus é assim, que só diz que só tem dois caminhos, um leva para o céu, outro para o inferno, é o que é e pronto. E se eu não concordo, isso não vai mudar o que a Bíblia diz. Ela diz, aleluia! A nossa opinião não interfere no que a Bíblia diz, mas o que a Bíblia diz deve interferir na nossa opinião. Glórias. A nossa opinião tem que ser moldada através do que a Bíblia fala, porque não tem como nós crer no capítulo de Mateus, mas não crê em Apocalipse. Aleluia. Não tem como nós cremos lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas, mas não cremos que o Senhor Jesus ele virá e vai buscar um povo separado, um povo que ele escolheu. Então o que a gente vai fazer? O que essas pessoas fazem quando decidem acreditar numa coisa e não acreditar noutra? Eu acredito que a Bíblia delas deve ser menor que a minha, porque as páginas devem ser arrancadas. Aleluia, Jesus. Uma vez eu até teve uma discussão de um homem que dizia assim: eu creio na Bíblia, eu sou cristão, mas eu não acredito na história de Jó, porque eu não acredito que Deus faria uma coisa dessa. Eu disse, e eu até comentei eles, então você tira o livro de Jó da sua Bíblia, né? Porque não tem como, irmãos. Se a gente diz que crê num Deus, a gente tem que saber que Deus que a gente está crendo, o Deus que criou os céus e a terra, sim, um Deus que escolheu um povo para chamar de seu, um Deus que amou tanto o povo que decidiu entregar o seu próprio filho por amor a esse povo. Não porque esse povo mereça, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que nós não merecemos, mas Deus decidiu fazer isso. E se nós cremos em tudo isso, também nós temos que crer que a história continua, que esse homem, filho de Deus, ele veio à terra, morreu por nós, no terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu, e ainda deixou uma promessa dizendo que um dia voltaria para nos buscar. Aleluia, Jesus, aleluia. E se nós cremos isso, nós temos que crer do início ao fim. Oh, Jesus amado. Não devemos tirar uma vírgula ou acrescentar palavras para de agrado. A palavra, ela deve ser ministrada como ela é. E se a palavra te entristece, se a pessoa se ofendeu com a palavra de Deus por alguma coisa, não é com a pessoa, é com Deus. Nós temos que crer que o Senhor, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Às vezes a gente não entende o que Deus quer de nós. Nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. O pastor até falou aqui, às vezes nós fazemos planos, desejamos algo, achando que aquele algo vai ser melhor para nós. Porém, só o Senhor sabe o que é melhor para nós. E Ele tem os planos deles para cada um de nós. A sua palavra diz que Ele que sabe os planos que tem sobre as nossas vidas. Ele que planeja. E o nosso coração até faz planos, mas o que vai prevalecer na nossa vida é aquilo que o Senhor planejou para nós. Porque o nosso compromisso aqui na terra, como cristãos, não é com o homem, mas sim com Deus. Aqui, Paulo está dizendo aqui, aqui ele fala no versículo 4, para ele anunciar a verdade. Não mudamos nem uma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Nós servimos exclusivamente a Deus. E quando nós servimos exclusivamente a Deus, nós não podemos tomar atitudes, tomar
decisões pensando somente em nós ou pensando em agradar aos outros. Nós devemos tomar atitudes, decisões naquilo que o Senhor nos direciona a fazer. E às vezes vai doer, às vezes vai dar medo, às vezes vai dizer: não, Senhor, eu não vou falar, eu não vou fazer, o que vão pensar, o que vão achar. Mas se nós servimos a Deus, nós temos que estar na direção que o Senhor nos aponta. Aleluia. E o preço que a gente paga em não fazer aquilo que o Senhor nos coloca em nossas mãos é muito alto, irmãos. Não vale a pena pagar esse preço. Depois as dores vêm, as lutas vêm com maior força. Tudo por causa da rebeldia, da teimosia, em não falar o que Deus mandou falar, em não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Às vezes nós confundimos, quando nós não temos intimidade com Deus, nós confundimos a voz de Deus com a voz do homem. Deus está falando e a pessoa está falando: não, está falando, não é Deus que está falando, é a pessoa que está falando. Aleluia. Mas quando nós temos intimidade com Deus, a gente sabe quando é a voz de Deus falando. A gente sabe quando é Deus falando com a gente. Quando nós estamos o quê? Como eu falei lá no início da pregação, com interesse em ouvir a voz de Deus. Quando o nosso coração tem um profundo interesse de ouvir a voz de Deus: Senhor, eu quero te ouvir. Abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Paulo, esse que está falando para a igreja de Tessalônica, foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele perseguia cristãos, ele matava cristãos. Aleluia. E o Senhor um dia tirou as escamas dos olhos deles para que ele visse o Senhor. Oh, glória. Para que ele ouvisse o Senhor. E que o Senhor também venha tirar as escamas dos nossos olhos. Que ele venha tirar as escamas dos nossos ouvidos para que a gente o venha ouvir a voz dele e entender o que ele quer de nós. Quando Paulo ali caiu do cavalo e o Senhor tirou as escamas dos olhos dele, ele começou a ver que aquele povo que ele perseguia era um povo de Deus, que vivia um verdadeiro evangelho, que realmente servia o Deus que ele cria, mas ele cria da maneira errada. É verdade, aleluia. Porque acontece isso também hoje em dia. Pessoas que até creem em Deus, mas creem da maneira errada. Elas desenham um Deus para elas. Eu acredito em Deus, mas Deus não vai fazer isso. Eu acredito em Deus, mas Deus é amor, é só amor. Mas Deus é justiça também, Ele é justo. Às vezes a gente não entende por que isso está acontecendo, como falando, só Aleluia. Deus sabe. Deus é justo, Ele jamais vai colocar uma carga sobre alguém que ela não possa carregar. E às vezes a gente acha que a carga está tão pesada: Senhor, está pesado demais para mim, mas só que a gente está querendo só saber o porquê. Por que essa carga está pesada? Por que está difícil? Mas sendo que a pergunta certa é: para que, Senhor? Para que o Senhor colocou diante da minha vida essa luta, essa carga? Eu sei que é para glorificar o teu nome, mas como eu vou glorificar o teu nome diante dessa situação? Como nós vamos glorificar o teu nome? Quando for perguntar para que, Senhor, nós já sabemos, é para glorificar o nome dele. E a partir do momento que nós temos esse entendimento, Ele vai nos mostrar como que nós vamos glorificar o nome dele através das nossas lutas, através das nossas dificuldades. E aqui o povo de Tessalônica, ele não se abalou pelas lutas que vieram, que apertaram, que aumentaram depois que eles aceitaram Jesus. Eles não se abalaram porque eles sabiam que havia um preço, que as lutas deles não era mais terrena, não era mais da carne, era o reino espiritual. Não era mais com ele, as lutas vinham, mas eles sabiam que no lado espiritual havia um Deus guerreando, batalhando por eles. E isso tornava eles mais fortes, a ponto de alcançarem cada vez mais e mais pessoas a crer no Evangelho. Ser cristão não é ter só vitória e não ter mais lutas nenhuma. Tem pessoas que criticam aquele louvor que diz que agora é só vitória, agora é só vitória. Mas aí eu pergunto: a pessoa quer ter vitória sem entrar na guerra? Jesus. A pessoa quer vencer a luta sem lutar? Aleluia. A pessoa quer vencer a batalha sem batalhar? Aleluia. Nós vivemos
vitória em vitória. Deus vai dando a vitória. Para cada luta, Deus vai dando a vitória. É verdade, Jesus. Mas a luta ela veio. Mas Deus vai dando a vitória. E às vezes a vitória não é aquela vitória que a gente quer. Às vezes assim, eu só vou ter vitória quando eu conseguir o que eu quero. Não, às vezes a vitória é não conseguir o que eu quero, mas é uma coisa melhor que o Senhor planejou. É entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele é que sabe o que é melhor para nós. É dependência dEle, é confiar nele. É uma luta que eu tinha há muito tempo, há tempo atrás, porque eu sempre fui de correr atrás, de buscar. E o Senhor ensinava a confiar nele. Eu tinha medo de esperar em Deus, porque eu achava que eu tinha que dar meu jeito, eu tinha que colocar a minha mão. Se eu não desse um jeito, ninguém ia dar, eu tinha que fazer. E quantas vezes eu quebrei a cara, falando bem português, quantas vezes eu quebrei a cara por não esperar em Deus, por não esperar a resposta de Deus, de pegar e fazer do meu jeito, achando que do meu jeito era melhor. Mas só que o Senhor vai nos ensinando. Cada luta que a gente passa, cada aprovação que a gente passa, há um ensinamento para nós, há uma experiência com Deus, há um testemunho gerado, há algo frutificado, que gera frutos, que a gente pode depois compartilhar com outros, sendo testemunhos vivos daquilo que o Senhor pode fazer. Então, quando eu vejo, por experiência própria, quando eu vejo pessoas passando por grandes lutas, grandes dificuldades, eu já fico imaginando, meu Deus, que testemunho lindo vai ser esse. Jesus, que testemunho grande, como o Senhor pode ser glorificado através dessa vida. Porque o Senhor, ele faz isso. O Senhor, ele faz isso. O inimigo pensa que está humilhando, pensa que está abatendo, que está acabando, e vem o Senhor e faz uma transformação tão grande que a gente até esquece que ele passou para ele, que tamanho fica a presença do Senhor daquilo que ele fez. Então a gente, irmãos, não tem como nós mudarmos aquilo que está na palavra. Não tem como a gente pintar um evangelho bonitinho que agrade a todos. Não tem. Não tem como. Porque a palavra é verdadeira. Não vai ser eu falando bonito ou falando de uma maneira que agrade a todos que vai convencer. Mas vai ser pregando a verdadeira palavra, aquilo que o Senhor nos direciona a falar. É isso que causa transformação. Eu não tenho o poder de convencer ninguém a servir o Evangelho. A minha vida não tem, se eu falar só da minha vida, a minha vida não vai causar transformação em ninguém. Vai ver que a pessoa pode até gostar, ficar feliz, nossa, que Deus fez, mas é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que faz o homem e a mulher decidir servir a esse Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem e a mulher de servir a esse Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que não é a força. Eu não posso forçar, eu não posso colocar medo em ninguém, forçar, trabalhar através do medo, como tem algumas pregações que parecem que estão tentando botar medo nas pessoas em vez de falar a verdade. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor espanta o medo. E o verdadeiro amor que eu conheço é o amor de Deus. Ele nos ama tanto, tanto, que quando a gente está errado, Ele vem e nos corrige. Para quê? Porque Ele sabe que se a gente continuar no erro, o nosso final não vai ser bom. E Ele não quer isso. Assim como nós somos para nossos filhos. Nós vemos nossos filhos fazendo algo de errado, a gente aconselha, a gente tenta, a gente até corrige quando eles estão pequenos, para que eles entendam que aquilo não vai ser bom para eles. E assim é Deus conosco. Ele, quando Ele corrige, não é porque Ele quer maltratar, porque Ele quer humilhar, mas é porque Ele ama. O amor de Deus é assim. E quem não quer ser amado dessa maneira, ser cuidado dessa maneira? Eu quero ser amado dessa maneira. Eu quero ser cuidado dessa maneira. Eu sinto, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, que eu choro dizendo para Deus, por que se eu não mereço? Eu me constranjo diante do amor de Deus, do cuidado de Deus. Mas aí o Senhor faz lembrar de tudo aquilo que foi passado
das lágrimas, das lutas, das tribulações que foi passado. O quanto Ele me ensinou enquanto eu estava lá no deserto. Porque há um ensinamento que a gente só aprende no deserto. Não tem como viver algumas coisas na presença de Deus sem passar pelo deserto. O povo de Deus não podia chegar em Canaã sem passar pelo deserto. E o que vai determinar o nosso tempo no deserto vai ser a nossa resistência. Até quando nós vamos resistir a Deus enquanto estamos no deserto? Enquanto o povo estava ali com o coração duro no deserto, eles não chegaram em Canaã. Você sabia que do caminho que eles tinham que fazer até Canaã levava só 3 dias? E por causa do coração duro, a resistência daquele povo, eles levaram 40 anos. Porque eles não queriam mudar. Eles tinham sempre dúvidas no coração deles. Eles viam os milagres diante dos olhos deles. Era pior que nós, irmãos. Eles viam o maná cair do céu. Eles viam a nuvem de fogo durante a noite aquecendo eles no deserto. Eles viam a nuvem protegendo eles do sol durante o dia. E mesmo assim eles duvidavam. Enquanto o coração deles eram duros, assim resistindo, eles não chegavam lá, eles ficavam andando em círculos, 40 anos. E muitas das vezes tem pessoas que se encontram assim, andando em círculos. Não chegam a lugar nenhum, porque resistem à palavra de Deus. Mas a partir do momento que, assim como o povo de Tessalônica, a gente para ouvir o Senhor com grande interesse. Como eu falei no início da pregação, porque eu falei, tudo começa com o nosso interesse. Nosso Deus, Ele não é um Deus que invade, que obriga, que bate o pé na porta. Ele bate. Se você sabe que é Ele batendo, Deus soberano. Mas aí só você pode tomar a decisão de abrir a porta ou não. Se você tiver interesse, você abre. Se não tiver, aleluia, continue em círculos. Glória a Jesus. Círculos. Glória a Jesus. Mas eu sei que quem abre a porta vê o Deus agir. Primeiro Ele entra e Ele limpa. A limpeza, irmãos, é necessária. Ele limpa. O que é limpeza? É tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Por que é difícil para um cristão que já foi crente, aí se afasta, voltar de novo? Porque a Bíblia diz, porque quando a gente volta para o erro, entra 7 vezes mais de demônios. Entra muito mais, em dobro de demônios. Aí fica mais difícil de fazer a limpeza. Quando Jesus volta para poder fazer, bater na porta e a pessoa decide abrir, há um trabalho maior a ser feito. Há muito mais coisas para tirar. Então por isso que a gente não deve forçar a mudança em ninguém. O Senhor sabe o tempo necessário da limpeza para ser feito. Mas nós temos que primeiramente, irmãos, mostrar interesse. Interesse em fazer a obra de Deus, interesse em viver a palavra de Deus, interesse em aprender a palavra de Deus, interesse em conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Porque senão nós vamos acabar como um dia eu estava, eu me encontrei. Graças a Deus o Senhor, Ele abriu os meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos e eu saí daquela situação, mas eu já me encontrei nessa situação. Frequentadora de igreja. Eu me encontrei nessa situação. Veio a pandemia, eu dirigindo o círculo de oração, afinca lá nos cultos, todos os cultos estava lá, participava de tudo, ajudava em tudo na igreja, dirigindo o círculo de oração. Aleluia. Veio a pandemia, fechou a igreja, e eu fiquei assim, e agora? Eu fui orar ao Senhor, e agora, Senhor, o que vai ser de mim? Sem igreja, o que vai ser? Como nós vamos ser crentes agora? E o Senhor falou assim para mim, a gente sempre se vitimizando na oração, né? E o Senhor falou para mim assim, agora é o momento de aprender a ser crente, a ser cristão, de verdade. Não mais frequentadora de igreja. Irmãos, eu vi claro em voz de Deus para mim. Agora você vai ter que aprender a ser crente. Não mais frequentadora de igreja. Irmãos, aquilo foi um tapa na minha cara. Eu liguei para o pastor e falei para o pastor chorando essa situação. Aí larguei o círculo de oração e disse, Senhor, então me ensina, porque eu achei que eu era um exemplo de cristã. Mas eu frequentava, eu participava, eu estava envolvida. Aí com a pandemia eu aprendi que é o secreto de Deus. É você e Deus.
E a partir do momento que você tem esse envolvimento em secreto, intimidade com Deus, as coisas acontecem. Você faz a obra de Deus. Você continua fazendo a obra de Deus, mas você entende que não é mais aquele peso, aquela carga de querer fazer, mostrar que está fazendo e tem que fazer. Não, você faz por amor, você entende o tempo do Senhor. Se der para fazer, se o Senhor permitir, você faz. Se o Senhor não permitir, você não faz. E está tudo nas mãos do Senhor. Porque o Senhor disse que o fardo dele é leve. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele não quer sobrecarregar ninguém. Mas nós temos que mostrar interesse em ser verdadeiramente cristãos. Quando Ele nos mostra que quando nós mostramos que temos esse interesse em ser verdadeiramente cristãos, Ele vai tirando aquilo que está pesando e vai colocando aquilo que a gente pode carregar. E a gente faz a obra de Deus e não é pesado, não é cansativo. A gente faz por amor. A gente não faz para agradar as pessoas, a gente faz para agradar o Senhor, porque a gente entende, ali no secreto com Deus, a gente entende que a gente serve exclusivamente a Deus. Mas o homem não vai entender, as pessoas não vão entender, mas eu sirvo um Deus, exclusivamente Deus. E se Ele entende, eu fico em paz. Então tudo começa, irmãos, pelo interesse. Que nós venhamos buscar ter mais interesse em fazer a obra de Deus. Temos o verdadeiro interesse de sermos cristãos de verdade. Temos o interesse de conhecer o nosso Deus. Hoje em dia é impressionante o número de cristãos que não conhecem o Deus que serve, que não conhecem profundamente o Deus que serve. Há pessoas que dizem que são cristãos e acham que só porque são pessoas boas de coração já estão com a sua salvação garantida. Há até uma religião aí que o lema dela diz: a caridade te leva à salvação, alguma coisa assim desse tipo. Se a caridade levava à salvação, Jesus, quando estava diante daquele homem rico, que era um homem bom, cumpria as regras, fazia tudo certinho, mas ele estava preso em alguma coisa. Tinha algo que não deixava Jesus entrar. E a caridade era uma das coisas que eu acredito que ele fazia, mas isso não adiantava. O que salva mesmo é ter o Senhor Jesus no nosso coração. Que a gente venha ter esse interesse de conhecer quem é esse nosso Deus. Que a gente venha ter interesse, pedir de coração sincero: Senhor, mostra-me para mim, eu quero ver. Mas peça sabendo que Ele vai mostrar. E a gente pensa que Ele vai mostrar os erros dos outros, as coisas erradas dos outros. Não, Ele vai mostrar primeiro os nossos. Ele vai mostrar o que precisa ser mudado em nós. Quando eu fui para a igreja, eu fui querendo que Deus mudasse o meu marido. Mas só quando eu cheguei lá, Deus falou assim para mim: para eu mudar ele, eu tenho que te mudar primeiro. E Deus começa em nós. Eu preciso que fulano mude primeiro. Eu preciso que a situação da minha vida mude primeiro. Eu preciso que as coisas se coloquem no lugar. Tem uma notícia para te dar: nada vai se colocar no lugar enquanto nós não convidarmos Jesus para entrar na nossa vida. Só Ele tem poder de colocar as coisas no seu devido lugar. Tome a decisão hoje de buscar realmente interesse com Deus. Viva intensamente esse Evangelho. É maravilhoso servir a Deus. A luta ela vem, eu não vou te iludir te dizendo que vai dar tudo bem com a tua vida, vai dar tudo certo, você não vai ter mais lutas, as coisas vão se resolver tudinho. Não é verdade, eu estaria mentindo. Mas eu te digo que quando a luta vir, você vai ter um Deus que vai na frente. E vai lutar por você e vai envergonhar aqueles que te humilham, aqueles que zombaram, aqueles que te desacreditaram, aqueles que acharam que nada ia acontecer, que não ia ter transformação. Deus vai mostrar que quando Ele está com alguém, Ele garante. Ele garante a vitória. Nós não podemos, mas Ele garante a vitória. Amém? Essa palavra que eu deixo com a igreja essa noite, eu já agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos, você falou para mim também, que nós venhamos ter cada vez mais interesse de fazer a vontade de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Meu irmão, Deus falou aqui nessa noite. Deus falou, meu irmão. Tem pessoas que estão em casa, assistindo
assistindo esta live, né? Meu irmão, e pegue para você essa palavra, meu irmão, né? Coisa boa quando Deus fala com o homem, fala com a mulher, meu irmão, né? Isso aí que Deus falou aqui hoje, nesta noite, com você que está em casa, nós que estamos aqui na igreja, é o carinho de Deus que Deus tem por todos nós. É o amor de Deus mostrando que Ele te ama, meu irmão. Que Ele te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer fazer uma obra na tua vida, mostrando que você é especial, que você precisa dele. E Ele quer ser Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Tudo começa, como a missionária falou aqui, começa pela pessoa. Começa por você nesta noite. Quer ter uma família abençoada, uma casa abençoada, um lar abençoado? Começa por tua alma nesta noite, a tua decisão. Aleluia. Depois Deus vai começar a fazer a obra em toda a tua casa, tua família, teus filhos, meu irmão, em todos vocês que estão pela live. Deus falou contigo nesta noite, eu creio. E se você quiser conhecer esse ministério, estamos aqui no BGV, no bairro Getúlio Vargas, na rua Engenheiro Heitor Amaro Barcelos, casa 62. A igreja Sem Fronteira tem duas portas. Aleluia. Uma igreja, glória a Deus, branca, né? Com azul, as portas azul. Estamos aqui, aleluia, bem na entrada, né? Aleluia, da Valporto, onde coloca as madeiras, né? A igreja Sem Fronteira, igreja Sem Fronteira. Todas as quinta-feiras às 7 horas da noite e aos domingos às 7 horas da noite. Amém? Que Deus abençoe cada um. Meu irmão, Aldir, já aceitou Jesus, Aldir? Já aceitasse? Então tá bom, tá em Cristo. Que bênção. Nós vamos colocar em pé, então vamos orar. Dá mais fundo aí, esse fundo maravilhoso, né? Você que está enfermo, está doente, creia no poder de Deus. Jesus vai entrar aí na tua casa, vai te curar agora. Jesus vai te encher de alegria. Oh, andarabagaia. Comece dando glória, 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 Jesus. Comece dando glória, 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 glória. Aquele que merece glória. Jesus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido que está nos céus, com a presença do Teu Espírito que está aqui falando, ó Pai. Começa nesta noite entrando nas casas, nos lares. Começa agora, meu Pai, derramando desta bênção, deste Espírito maravilhoso. E as pessoas que estão enfermas agora, receba a cura aí na tua casa, através da live, seja curado agora. Câncer, AIDS, paralisia, vai embora agora em nome de Jesus. Começa agora os ossos se instalando, começa agora o surdo ouvindo, o mundo falando, o paralítico pode soltar as muletas agora, dá em nome de Jesus. Creia nesta noite que você será curado. Receba a cura aí na tua casa. Lá vai Jesus, vai entrando nesta casa agora, vai curando esta pessoa de todo tipo de enfermidade, suicídio, bate retirada nesta família. Espírito enganoso, sai desta mente agora. Espírito da contenda, sai desta vida agora. Espírito murmurador, sai desta vida agora. Nós te repreendemos, Satanás, nós te amarremos agora. Toda força negativa, bate em retirada agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, entra neste lar. Senhor Jesus, entra nesta família. Entra agora, o Senhor é Senhor da tua casa. O Senhor Jesus é Senhor da tua família aí. Vai entrando, Jesus. Espírito Santo, convence este coração agora. Esta pessoa que está angustiada, está oprimida, está enferma, foi desenganado pela medicina. Os médicos não desenganaram, mas a última palavra vem do Senhor, Pai que criou os céus e a terra. E eu profetizo cura. Seja curado agora, seja vitorioso agora. Sinta o toque do Espírito Santo aí na tua casa. Sinta o toque do Espírito Santo aqui na igreja. Em nome de Jesus Cristo agora. Seja curado, seja cheio, seja cheia. As crianças abençoadas em nome de Jesus. Todas as famílias sejam abençoadas. O Brasil abençoado. Rio Grande abençoado. Em cada cidade do Brasil seja abençoada em nome de Jesus. Cada morador de Rio Grande do Brasil
de Jesus. E todos que creem e acreditam, digam comigo amém. Amém, eu creio. Quem crê, meu irmão, bata a palma para Jesus. Aleluia. Meu irmão, obrigado pela presença de todos aqui nesta noite. Quinta-feira estamos aqui de portas abertas às 7 horas da noite. Convide pessoas para chegar a este lugar. Obrigado pela presença de todos. Vamos pedir assim? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Ninguém. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. O culto está encerrado. Vão na paz de Deus para vossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Você que está em casa, possa vir aqui na Igreja Sem Fronteira, né? BGV, Rui Engenheiro, Heitor Amaro Marcelo, Casa 62. Contemos com a sua presença. Venha, palavras de amor, de presença de Deus, palavra, né, de conhecimento. Aleluia. Deus vai mudar a tua história, como mudou este homem aqui, esse pastor, e mudou a missionária que a minha esposa estava pregando. Então Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Venha conhecer a Igreja Sem Fronteira, palavras de Deus, meu irmão, né? A Bíblia como tem que ser pregada. Aqui não tem conto da corotinha, tem palavra que limpa, que transforma, que liberta. Andarabagá. E Deus vai fazer uma obra na tua vida. Que você recebeu essa palavra, você foi curado, você vai ser cheio do Espírito Santo. Em nome da paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe você de casa, em nome de Jesus. Compartilha essa live, em nome de Jesus. Ajuda nós a chegar a almas que precisam de Jesus nesta noite. Paz, meus irmãos, compartilha a live. Ajuda nós aí, meus irmãos. 5 pessoas estão conosco. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Paz, meus irmãos, compartilha aí para nós.